Esta aula é específica para você que é operador de áudio de igreja. Vai ser mais um bate-papo, claro, mas algumas orientações que eu gostaria de passar para vocês, você que é operador de áudio. Eu já me apresentei algumas vezes, né? Meu nome é Brian Castiglione, eu sou engenheiro mecânico formado em eu sou engenheiro mecânico especialista em engenharia de áudio e sou operador de áudio desde 2014 e sou líder de ministério de áudio aqui na nossa igreja. Eu não me lembro desde quando, mas faz muito tempo que eu sou líder de áudio da primeira Igreja Batista de Baixo Guandu. Desde que o nosso antigo ministro de louvor, que retornou para a nossa igreja agora em uma segunda passagem, saiu, a gente dividiu o ministério de louvor com o ministério de áudio e aí eu sou líder do Ministério de Áudio desde então. Então, tem bastante anos que eu sou líder de ministério, vivência com muita coisa, e mesmo antes de ser líder de ministério, eu já era operador de som, desde 2014 que eu sou operador de som. Então, eu queria passar para vocês algumas experiências, algumas experiências já vividas, algumas instruções e algumas coisas para você que trabalha diretamente na igreja, que tem aí a sua função ministerial, certo? O Ministério de Áudio, ele vai além de uma simples profissão. Ok, a gente é um profissional, o operador de áudio de igreja é um profissional também, então ele atua aqui no Ministério de Áudio. E muitas igrejas trabalham com voluntários e às vezes os voluntários não têm tanto conhecimento. É uma pena, mas as igrejas têm condição também de investir no conhecimento dos seus voluntários e é uma ideia que eu tento levar aí para várias igrejas. Mas trazendo então a concepção de ministério, trabalhar com áudio na igreja é completamente diferente de trabalhar com áudio fora da igreja. Fora da igreja você está lidando com, teoricamente, profissionais. Não que na igreja não tenha profissionais, mas lá fora você está lidando com mais profissionais, com pessoas que estão habituadas àquele dia a dia, já são acostumadas, que já sabem que precisa passar o som, que já chegam ali e fazem o que tem que fazer. A não ser quando você trabalha com gente amadora, né, gente que está iniciando ainda fora, e aí às vezes é um pouco complicado. Mas quando você trabalha com banda profissional ou alguma coisa do tipo, eles já sabem que o retorno, o que, que eles precisam pedir, como utilizar o retorno, o posicionamento, eles sabem que precisa passar o som, sabem como passar, eles já mandam o som para você, ok? Então acaba se tornando um pouco mais simples, um pouco mais fácil. No ministério da igreja, a gente tem diferenças, porque muitas vezes você tem voluntários que não entendem muito, que estão chegando, ou que não se aperfeiçoaram, ou que estão iniciando no mundo da música, no mundo do áudio, e não tem muita vivência com aquilo ali. Então exige que você tenha mais paciência com essas pessoas, mais hombridade, você tenha mais você tenha mais compaixão com essas pessoas e não chegue fazendo como é feito lá fora. Então, lá fora, às vezes, o operador de áudio vai virar para o cara e fala assim: olha, eu preciso do som do teclado em estéreo. E o cara vai ligar em estéreo e pronto, e já chegou. Aqui, às vezes, não é assim. Às vezes a gente fala assim: o cara quer ligar no mono, e aí ele insiste em ligar no mono. Você fala: não, cara, vamos fazer no estéreo por causa da live. Às vezes, pregadores, às vezes, pastores chegam também, igual esse microfone aqui é utilizado pelo nosso pastor. Por quê? Ele fica próximo da boca, para live é muito melhor, para ao vivo é muito melhor, porque ele não afasta o microfone, não fica com o microfone aqui, como muitos pastores ficam. Então esse microfone aqui, headset, é um microfone excelente para esse tipo de situação. Porém, às vezes a gente chega a alguns preletores aqui que tem uma certa resistência. E aí eles falam: eu não gosto de usar isso, não me adapto a usar isso e tudo mais. Mesmo não concordando com a atitude dos pastores, às vezes a gente precisa ser maleável. Eu insisto, eu chego, eu converso, falo: olha, mas esse microfone é melhor para a nossa transmissão, vai ser melhor para a audição do público, vai ser melhor para você, que você vai ficar com as mãos livres. Então a gente tenta convencer. E às vezes não funciona, às vezes o pastor ele não, ele não aceita, né? E aí a gente acaba deixando usar o outro microfone, mas aí a gente é um pouco mais firme, a gente acaba falando: olha, então você vai usar esse microfone, mas você precisa usar o microfone perto da boca. Não use o microfone aqui, não afaste o microfone, pelo amor de Deus. E às vezes, mesmo assim, não adianta. O pastor afasta o microfone na hora da pregação. Isso já aconteceu várias vezes. Já aconteceu até de um pastor chegar para mim, com ignorância,
Eu cheguei com esse microfone para ele, estava enroladinho assim, né? Ainda não tinha nem colocado nele, mas eu só cheguei perto. Ele viu o microfone na minha mão, ele olhou para mim e falou assim: "Este microfone aí eu não uso". Aí eu tentei, né, gesticular com ele. Falei: "Não, pastor, mas é melhor e tal". Ele falou: "Não, eu não vou usar esse microfone, não adianta você insistir. Eu não vou usar esse microfone, eu não gosto, não quero usar". E falou com um tom de ignorância. Eu fiquei meio assim, né? Fiquei meio chateado, fiquei meio nervoso na hora também. Falei assim: "Então tá bom, pastor, tudo bem, eu uso o outro então, mas uso ele perto da boca". Acabei sendo um pouco arrogante com ele também. Não deveria, mas acabei fazendo isso. E ele usou o outro microfone e deu tudo errado, né? Ele afastou o microfone da boca, variava o microfone, a live não ficou legal. Só teve deu para fazer até um corte para colocar no Instagram, que a igreja tem uma equipe que toma conta das redes sociais. Até deu para fazer um corte, mas num geral não ficou legal, não ficou bom. Um outro pastor também que veio no aniversário da igreja também não quis usar, só que este já foi muito mais educado. Ele chegou e falou: "Olha, eu não, sei lá, eu não gosto desse microfone. Eu posso não usar? Você vai ficar chateado comigo se eu não usar?". Aí eu falei: "Não, pastor, de forma nenhuma. Pode usar o outro". Então eu preferi que você usasse esse, mas pode usar o outro. Então, dentro do ministério, a gente tem que ter essa malemolência, né, essa sabedoria, essa calma de poder lidar, às vezes, com pessoas que não têm tanto conhecimento, que não sabem muito bem o que estão fazendo, certo? Mas isso não quer dizer também que você precisa ficar engolindo o sapo de determinadas coisas, determinadas ignorâncias, determinadas arrogâncias, né? É preciso exigir respeito. O respeito é uma via de mão dupla, né? Do mesmo jeito que vai, ele volta. Mas às vezes a pessoa vai chegar com você com ignorância, vai ser necessário você se segurar, se manter, deixar as coisas acontecerem, deixar a pessoa fazer o errado e as coisas acontecerem dessa forma. O ministério de áudio, na maioria das igrejas, ele tem também um ministério de louvor, né? Que é uma equipe paralela que acaba trabalhando sempre em conjunto. No nosso caso, a gente tem um ministro de louvor, um líder do louvor. Então, todas as coisas referentes ao ministério de louvor, elas precisam ser passadas para este ministro de louvor e não você chegar e tentar resolver na cara e na coragem. Então, quando acontece algo ruim, algo que não está legal dentro do ministério, né, ou se alguém do ministério fez alguma coisa errada com a sua equipe ou com a equipe de áudio, você vai passar para esta pessoa e não passar por cima dela para tentar resolver as situações. Então você precisa levar para o seu ministro de louvor quando as igrejas têm. Quando não tem, tem certas coisas que a gente consegue resolver. Por exemplo, problemas técnicos, né? A pessoa está com um problema no violão, está passando errado. Você não precisa sempre ficar passando para o ministro. Você pode ir lá e resolver. Porém, se entendeu-se durante muito tempo que o operador de áudio ele está aqui para servir, né? E não é isso. Claro, a gente acaba servindo os músicos porque a gente trabalha para que eles escutem um retorno bom, para que a igreja escute algo bom. Então, consequentemente, o ministério de louvor acaba sendo, sim, uma certa serviência. A gente acaba servindo, sim, as pessoas. Porém, não é essa a função. A gente é mais um membro da equipe fazendo um trabalho. Você faz parte da equipe do ministério de louvor. Você faz parte daqueles músicos. Você está fazendo a sua parte artística aqui, certo? Então, e também no Ministério de Louvor, a gente precisa ter muita paciência. Por exemplo, a gente conversou a respeito da guitarra, que a guitarra ela é responsabilidade do músico levantar. Mas, por exemplo, a gente tem aqui na nossa equipe de louvor um dos guitarristas que é iniciante, que começou há pouco tempo. E ele nem sabe usar pedal. Então, eu vou ficar aqui, ele não sabe usar pedal, é problema dele, tem que saber. Não, gente, é um iniciante. Ele está começando, ele está aprendendo, é um ministério, é outro propósito, é outro objetivo. Então você vai chegar no solo, você vai fazer o quê? Você vai aumentar a guitarra dele aqui, sem arrumar problema, sem arrumar confusão, sem discutir, sem nada do tipo. Você está aqui por um ministério, por um bem maior. Quando você vai participar de um ministério de áudio numa igreja, você está fazendo um trabalho para algo maior, algo grandioso, algo que vai além de uma simples apresentação. Então exige muito bom senso, muita cautela, muito cuidado na hora de fazer, na hora de falar, na hora de conversar com o pessoal, certo? Então, o ministério de áudio dentro de uma igreja é de suma importância porque tudo acaba passando por nós. Porém,
você precisa ter muita cautela e muito zelo, fazer as coisas com muito amor, porque é trabalhoso. Muitas vezes você vai precisar engolir alguns sapos e deixar algumas coisas passarem, deixar as coisas às vezes acontecer. Um, um exemplo que aconteceu aqui, eu sempre cobro muito do pessoal para usar o retorno, usar os dois lados do fone, que é o melhor para a saúde deles, usar os retornos sem fio. Eu sempre cobro isso deles para que a apresentação fique melhor, para que seja melhor para eles. Em determinado dia chegou uma pessoa aqui, dos membros do Ministério de Louvor, e ela não estava muito legal aquele dia, chegou meio estressada, e os músicos estavam todos ensaiando no retorno, não tinha som no PA, não tinha som em lugar nenhum, só tinha nos fones em ear. E aí ela chegou, pegou o microfone, não pegou retorno, não pegou nada, começou a cantar e obviamente ela não ouvia o som. E aconteceu que ela acabou ficando chateada, né? E aí ela falou assim: "Ah, meu microfone está desligado". E não estava, era ela que estava sem um retorno. E aí uma das pessoas do Ministério Louvor olhou para ela assim e falou assim: "Não, a gente está ensaiando no retorno". Ela: "Não, meu microfone está desligado". Aí essa pessoa não deu ideia, o nosso ministro também não deu ideia. E aí ela ficou meio que sozinha. Ninguém deu muita atenção para ela. E eu também decidi não falar nada. E eu sempre sou o tipo de pessoa que acaba falando. Mas eu decidi não falar nada. E aí logo depois eu fui lá e ela me chamou, com mais calma, e falou assim: "Olha, eu tenho um problema de audição e eu não consigo usar o fone em ear. Eu tenho um tímpano estourado. Então esse fone ele me machuca, ele dói o meu ouvido quando eu uso os dois lados do fone. E eu não sabia disso, né? Então eu cheguei e falei assim, aí ela me perguntou assim: "Eu posso usar um lado só?" Eu falei: "Claro, pode usar um lado só, uma vez que você tem um problema de audição, né? Se fosse uma pessoa normal não, mas ela já tem o problema, então pode usar de um lado só". E aí eu falei com ela assim: "Mas o problema é o som ou é o fato de ficar dentro do ouvido?" "Ah, é porque fica dentro do ouvido, machuca". Eu falei: "Então vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar um fone de arco para você e você testa, vê se vai ficar legal". Ela: "Tá bom". Peguei o fone de arco, coloquei lá para ela testou, gostou, ficou e hoje ela me pede ajuda para montar o fone dela, para colocar o retorno nela. Hoje ela usa o in-ear. Então as coisas se resolveram. Às vezes você precisa deixar as coisas se resolver. Não é na força do braço, não é no gritar que você vai resolver determinado tipo de situação. Então esse era um tipo de situação que tinha que deixar acontecer, aconteceu, ela entendeu e deu tudo certo. E um outro exemplo, e agora esse que não é deixar as coisas acontecerem, mas tentar resolver e também não conseguir, isso vai acontecer. E às vezes é frustrante, mas é necessário. Uma equipe de crianças que tem aqui na nossa igreja, uma das integrantes chegou aqui muito estressada, por algum motivo, talvez em casa. Crianças não, né? Pré-adolescentes. E aí essa menina estava muito ruim, ela meio que é o líder da equipe. Não estava cantando, tipo, estava cantando baixo, quase não estava saindo a voz. E a equipe acabou tomando com ela ali aquele sentimento e também não estava cantando legal. Eu peguei o meu microfone, mutei no ouvido de todo mundo e falei só com o ministro. Falei: "Ministro, eu não estou conseguindo regular o som do vocal porque elas não estão cantando e o som não está chegando aqui. Vê o que você consegue fazer". Observaram o que eu fiz? Eu não fiz nada por mim. Eu falei com ele para ele poder conversar com elas. E aí ele chamou elas num canto e tal e tentou passar mais uma vez. E não resolveu. Não adiantou. Continuaram sem cantar. Legal, eu tava cantando baixinho, meio que gesticulando. E aí o ministro fez pra mim assim: "E aí, deu certo?" Aí eu daqui falei: "Pô, deu certo, tá bom". Por que que eu fiz isso? Tava bom? Não estava bom. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu senti ali que não adiantava insistir. Ela não estava bem e tal, então deixei, falei: "Não, tá ok pra gente aqui, tá beleza". E a gente regulou no outro dia. E no outro dia, no dia do culto, na hora do culto, elas vieram cantar, estavam melhor, cantaram bem, a gente conseguiu fazer a regulagem durante o culto e deu tudo certo. Então, o ministerial é isso. O ministerial é diferente. O... Teve um pastor que eu ouvi essa palavra e eu gostei muito. Falando assim que as pessoas
reclamam que vêm para a igreja e voltam vazia, às vezes. E aí o pastor disse o seguinte: olha, se você está voltando vazia, se você está indo na igreja para você receber alguma coisa, te passaram a informação errada sobre o que é o culto. O culto é para você adorar a Deus, é para você entregar algo para Deus, e não para você receber. Então você que faz parte do Ministério de Áudio, entenda isso. Você vem para o culto para adorar a Deus e para servir a Deus. Então, a alegria de operar um sistema de som, a alegria de fazer um som que as pessoas escutam bem e levam elas a adorar, porque a função do Ministério de Louvor é levar as pessoas à adoração, e aí você consegue fazer parte disso, auxiliando o Ministério de Louvor, fazendo parte da equipe para fazer com que as pessoas elevem a voz em adoração e adorem com tranquilidade, com um conforto auditivo. Essa é a função do operador de áudio dentro de uma igreja, dentro de um ministério. A função de um operador de áudio operando o som de uma transmissão é levar a palavra de Deus a mais pessoas com a melhor qualidade possível. Quando a gente faz uma transmissão para live, a gente está fazendo transmissão, a gente está jogando no YouTube para todo tipo de pessoa. Para quem é crente, para quem não é crente, para quem entende daquilo ali, para quem não entende, para alguém que entende muito sobre áudio, para alguém que não entende nada sobre áudio. E muitas vezes, se você fizer um trabalho mal feito, isso vai refletir na igreja, porque a pessoa pode criticar, pode deixar um comentário, tem os haters, tem muitas coisas que a gente está sujeito dentro de uma transmissão. Por isso, aqui no nosso ministério da Primeira Igreja Batista de Baixo Guandu, que eu sou o líder, eu coloco somente operadores mais experientes para fazerem a transmissão. Porque dentro da igreja, quando um operador inexperiente, um operador iniciante, ele comete algum erro, ele dá alguma gafe, os irmãos, o público tende a relevar, tende a perdoar, porque sabe que ele está iniciando, sabe que ele está começando, eles tendem a ter uma paciência maior. Na transmissão, não. Na transmissão, você tem pessoas de todo tipo, pessoas que não têm paciência, pessoas que não são evangélicas, então você não pode também expor o seu operador de áudio, que talvez não entende tanto, ou que faça alguma coisa ainda de forma indevida, dentro de uma rede tão grande como é a internet, certo? Então, o Ministério de Áudio precisa ter muito zelo, muito cuidado, muito carinho, muita dedicação. É o ministério que a gente chega cedo, a gente sai tarde, é o primeiro a chegar e o último a sair. Quando tem evento externo, a gente chega para montar o som, faz todo o evento, depois desmonta tudo. Muitas vezes dentro da igreja você não tem uma equipe como a gente tem lá fora, de hold, de gente que vem só para montar o som. Muitas vezes você, que é operador de áudio, vai ter você mesmo que montar o som. Então, eu queria deixar ficar aqui atrás, ficar aqui no fundo da igreja, operando o som, não é para ficar de conversinha, não é para ficar nada. É para fazer um bom trabalho e principalmente fazer com que as pessoas e você também receba uma boa palavra e possa adorar a Deus no culto naquele momento. Você está servindo, vai muito além do que somente trabalhar. O operador de áudio não vem trabalhar, ele vem aplicar todo o conhecimento que ele adquiriu, ele vem devolver todo o dom que ele tem, toda a sabedoria, toda a inteligência que ele adquiriu, toda a mente que ele abriu aprendendo tudo ali, para ele poder devolver aquilo em forma de adoração para Deus. Então você, operador de áudio que trabalha com igreja, você é muito importante dentro da sua igreja. Entenda isso. Você é essencial. Eu costumo dizer que ninguém é substituível. Eu posso encontrar alguém que faça um trabalho muito melhor do que um dos meus operadores de áudio, mas eu não vou achar ninguém que faça um trabalho igual aquele operador faz. E Deus também não vai receber uma adoração igual de um, assim como recebe do outro. Cada um tem a sua maneira de adorar e você é um ser único. Você é único. Então saiba que você não é substituível. Você realmente é insubstituível. Ninguém vai fazer as coisas da mesma forma e da mesma maneira que você faz. Mas não entenda isso como você é o cara. Você não é o cara. Você não sabe todas as coisas. Eu não sei todas as coisas. Nós estamos aqui sempre para aprender a cada dia mais, principalmente dentro de um ministério. Ok? Então é isso daí. Queria deixar essa palavra aí para vocês sobre o que é o operador de áudio
dentro de um ministério. Espero ter sido ajudado vocês aí que trabalham com igreja e que Deus abençoe você. E a nós, né, também, né? Que Deus abençoe a todos nós. Fique com Deus.